Olá pessoal, eu sou a Nath do canal Amigurumis da Nath e eu vim compartilhar com vocês essa receitinha de minha autoria. É a bonequinha Madu, ela mede 35 centímetros e foi feito em fio amigurumi e o cabelinho em lã. O passo a passo eu dividi em 3 vídeos, então nesse vídeo você vai aprender a fazer o corpinho, no vídeo parte 2 você vai aprender a fazer a roupinha e a cabecinha e no parte 3 você vai aprender a fazer o cabelinho, que é estilo boxeadora. E enquanto roda a vinhetinha, não se esquece de se inscrever no canal e também de deixar o seu joinha se você gostou da Madu. Vamos lá então? Eu vou começar fazendo a primeira botinha. E a gente vai fazer a parte aqui do soladinho em preto. Então, aqui eu já fiz o anel mágico. Coloquei 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Agora, a gente vai fazer um aumento em cada ponto, ficando com 12 pontos baixos no total. Então, vamos lá. Já fiz os 12 pontos baixos, agora eu vou fazer um ponto e um aumento e vou ficar com 18 pontos no total. Terceira carreira, fiquei com 18 pontos. A quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento e vamos ficar com um total de 24 pontos. Então, aqui eu já fiz os 24 pontos, eu arrematei, eu fiz aquela forma de troca de cor invisível aqui. Eu ia explicar aqui, mas como é a linha preta, fica difícil de ver. Então, quem ainda não sabe fazer a troca de cor invisível e quer fazer, para não ficar com esse degrau aqui, ó, esse primeiro pezinho aqui eu fiz sem a troca de cor invisível e ele fica com esse degrauzinho. Então, se você não quer deixar esse degrauzinho, pausa o vídeo aí, procura no YouTube aí como fazer troca de cor invisível, tem bastante vídeo ensinando, tá? Então, essa carreira aqui em azul, a primeira carreira em azul, eu vou fazer ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás. Então, vou fazer todo o contorno dele com pontos baixíssimos, olha, pegando apenas as alcinhas de trás, tá certo? E essa carreira aqui, nós não vamos contar ela. Ela não vai ser a nossa quinta carreira, tá? A quinta carreira vai ser a próxima, que vai ser de pontos baixos. Então, cada correntinha dessa, eu vou fazer um ponto baixo na próxima carreira. Agora, a quinta carreira vai ser de ponto baixo. Então, eu vou fazer 24 pontos baixos. Cada correntinha dessa que eu fiz, cada ponto baixíssimo, eu vou colocar um ponto baixo, pegando apenas as alcinhas de trás também. Então, nessa carreira vai ser só as alcinhas de trás. E as outras 2 carreiras eu vou fazer também ponto sobre ponto, só que daí pegando o ponto normal, as 2 argolinhas juntas. Então, essa eu faço apenas com as alcinhas de trás e as outras 2 eu vou fazer ponto sobre ponto, pegando o ponto normal. Então, aqui eu fiz as minhas 3 carreiras de 24 pontos cada uma. Agora, eu vou fazer, essa daqui vai ser a 8ª carreira, tá? Então, na 8ª carreira, eu vou fazer 6 diminuições seguidas. Então, vou começar aqui, vou fazer a minha primeira diminuição. Ó, fiz a primeira diminuição, vou colocar o marcador e vou fazer o restante das diminuições. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diminuições seguidas e agora me sobraram 12 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, na 9ª carreira, eu vou fazer 3 diminuições seguidas e depois uma sequência aí de 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer minha primeira diminuição. Fiz minha primeira diminuição. Agora, eu vou fazer mais 2 diminuições, né? Vou ficar com 3 diminuições seguidas. Então, eu fiz 1, 2,
3. 3 diminuições e agora 12 pontos baixos. Então, eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa foi a minha nona carreira. A 11ª carreira, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, essa carreira aqui, essa última carreira que a gente fez, a gente ficou com 15 pontos baixos no total. Então, as próximas duas carreiras serão também de 15 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras de ponto baixo e depois eu volto pra gente dar sequência. Agora, na 12ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, já fiz meu primeiro ponto, vou fazer aqui 2, 3, 4 pontos baixos, agora eu faço um aumento, vou fazer mais 4 pontos baixos, 3, 4, mais um aumento, mais 4 pontos baixos, 2, 3, 4 e por último mais um aumento. Então, agora aqui, nós ficamos novamente com 18 pontos, certo? Agora, da 13ª carreira até a 21ª carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 9 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas 9 carreiras, aí eu volto pra gente dar sequência, tá bom? Ó, já fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer a 22ª carreira pegando apenas as alcinhas da frente, tá? Que a alcinha de trás vai ser onde a gente vai dar início na perninha, na cor da pele da perninha, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu marcador e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, pegando apenas as alcinhas da frente, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha carreira aqui e depois eu volto pra gente dar sequência. Pronto, já fiz. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que vira da botinha, tá? Então, se vocês observarem, a gente tem esse cortinho. Na minha bonequinha, eu vou colocar esse corte pra dentro, então, eu vou colocar os dois cortezinhos tem que ficar pra dentro, né? Ou se você quiser colocar pra fora, também fica a seu critério. Pra mim, essa perninha que eu já fiz é a perninha direita, essa é a perninha esquerda. Então, se você estiver fazendo aí a perninha esquerda, você vai ter que percorrer aqui alguns pontinhos, ó. Vai ter que percorrer aqui, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, percorrer aí 7 pontinhos, ó, tá? E aí, você vai fazer uma correntinha e virar o trabalho. Agora, a gente vai fazer carreiras de ida e volta. Se você estiver fazendo a perninha esquerda, tá? Se você estiver fazendo a perninha direita, você continua da onde você parou ali, da onde estava seu marcador mesmo. Então, se você estiver fazendo a perninha direita, daqui mesmo onde estava o marcador, você faz uma correntinha, vira o trabalho. E aí, vai fazer carreira de ida e volta. Que daí, ela vai ficar com esse corte aqui, ó, pra esse lado de cá, tá? Pra você deixar o corte pro lado de cá, você vai ter que percorrer aí aqueles 7 pontos que eu falei. Então, aqui, como eu já fiz a minha perninha direita, eu vou fazer agora a perninha esquerda, eu vou percorrer... Deixa eu desmanchar aqui. Eu vou percorrer os meus 7 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos, ou você analisa aí, vê certinho onde você quer deixar esse cortezinho aqui. E aí, para ali. E agora, você faz uma correntinha, vira o trabalho. Virou o trabalho, essa primeira carreira, nós vamos fazer pegando apenas as alcinhas aqui de trás. Que eu quero que dê esse movimento aqui natural da virada da botinha. Então, eu vou pegar apenas as alcinhas de trás. E vou fazer aí 17 pontos baixos. Até chegar no início da carreira, tá? Lembrando que essa parte aqui a gente não vai contar como carreira, tá? A gente vai fazer aqui, mas não conta como carreira na receita da boneca. Isso aqui é apenas um detalhe da perninha.
Então, vou fazer até chegar do outro lado. 17 pontos baixos, pegando apenas as alcinhas de fora da botinha. Ó, pronto. Cheguei aqui, já deu os 17 pontos. Vou fazer mais uma correntinha. Isso, tá certo. E vou virar novamente. E vou fazer mais 17 pontos baixos. Então, vou voltar. E eu vou fazer, quando chegar lá, eu retorno aqui pra gente dar sequência na outra carreira. Olha, gente, cheguei aqui no início, é onde eu tinha feito a primeira virada, né? E agora eu já arrematei o fio aqui, eu vou fazer uma troca de cor aqui. Então, eu vou colocar a outra cor que eu escolhi aqui, que é um rosa forte, e vou puxar, ó. E já vou fazer a minha correntinha. Olha, vou voltar aqui, eu vou fazer um nozinho, só pra não correr o risco de soltar, bem apertado. E aí, agora eu já vou voltar fazendo em rosa, ponto sobre ponto também. E já vou escondendo esse fio aqui que eu fiz a troca de cor, tá? Então, aqui eu já vou, ó, prender os dois juntos, ó, vou puxar bem. E aí, eu já vou fazendo, vou escondendo o fio ao mesmo tempo que eu vou fazendo os meus pontos baixos. Essa última carreira aqui eu vou fazer em ponto em V, que eu fiz nessa daqui, então eu vou fazer igual, tá? Mas aí você faz do seu jeito aí, se quiser fazer em ponto X, não tem problema. E vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar novamente lá do outro lado. E aí, eu já posso arrematar e esconder o fio. Então, já cheguei aqui do outro lado, agora eu vou fazer aqui esconder o fio aqui, né? Fiz um pontinho aqui bem apertadinho e agora eu vou esconder o fio aqui passando por dentro. Aqui, como a gente já é acostumado a fazer aí. Olha, e aí eu corto e viro. Ó, e a botinha já tá pronta. Agora, com a cor da pele escolhida pra fazer a boneca, eu vou fazer uma carreira de 18 pontos baixos, pegando apenas aquelas alcinhas que a gente deixou lá, naquela primeira alcinha que a gente deixou. Aqui tem as alcinhas que nós deixamos pra fazer essa parte aqui da virada da botinha. Essa daqui a gente deixa ela aqui, a gente pega aquela que tá lá embaixo, tá? E vou fazer um ponto baixo em cada alcinha dessa. Então, eu vou ficar com um total de 18 pontos baixos aqui. Então, vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos, e aí eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Eu esqueci de falar, mas eu iniciei a carreira aqui em qualquer lugar, tá? Não tem problema o início dessa carreira aqui. Você escolhe o lugar que você quer iniciar, não tem problema nenhum. Eu escolhi aqui o mesmo lugar onde estava o marcador, desde o início do trabalho, mas não tem problema. Se você quiser começar aqui atrás, aqui do outro lado, tá? Você escolhe aí sem problema nenhum. Agora, na 24ª carreira, né? 24ª carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, e vamos ficar aí com um total de 24 pontos nessa carreira. Então, vou fazer aqui os meus 2 pontos baixos e um aumento, e depois eu volto pra gente fazer as próximas carreiras. Pronto, já fiquei aqui com os meus 24 pontos. Agora, nós vamos fazer mais 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, essa aqui é a 25ª carreira que eu vou fazer agora, até a 33ª carreira vai ser ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto e depois eu volto pra gente fazer o restante. Então, aqui eu já fiz as minhas 8 carreiras. Agora, eu vou fazer aquela troca de cor invisível que eu falei lá no início, que deixa aqui, sem fazer aquela laçadinha que a gente tem costume de fazer em arremate, a gente pula um pontinho aqui, ó, pula esse primeiro pontinho, introduz a agulha lá no outro, da frente, ó, puxa, deixa ele meio folgadinho, não puxa muito, e aí coloca aqui em cima da primeira laçadinha que a gente tinha antes, tá? Coloca lá na segunda laçada, ó, na segunda argolinha e puxa, ó, ele vai fazer uma correntinha falsa, ó, tá vendo? E aí, eu posso colocar aqui por trás, eu vou escolher um pontinho aqui e dar um nozinho. E aí, ele fica, ó, quase imperceptível,
onde a gente terminou a carreira, tá? Então, esse daqui que é a tal da troca de cor invisível. Então, feito isso, agora, eu já vou colocar... Gente, deixa eu contar um segredinho aqui pra vocês. Eu tô fazendo essa bonequinha, mas eu não tenho receita dela, tá? Ela tá saindo agora. A cliente me pediu, só me falou a cor que ela queria e o modelo do cabelo só. E eu tô inventando e ao mesmo tempo tô gravando pra vocês. Então, essa parte da botinha aqui, do pezinho, eu já tinha feito uma perninha, então eu já sabia o que fazer na segunda perninha. Agora, daqui pra frente, gente, é a fé, tá? Então, vocês me desculpem aí se caso eu falar alguma coisa e depois voltar atrás e pedir pra vocês fazerem de outra forma. Então, sempre espera um pouquinho aí. Quando eu falar assim, olha, agora eu vou fazer aqui, depois eu volto, deixa eu voltar primeiro, pra ver se realmente aquilo que eu falei é o que eu fiz, tá? Então, eu vou seguir aqui. Eu escolhi a cor, não é branco, essa daqui é a 8176. Ela parece aí um fio cru, né? Eu vou usar ela pra fazer. E agora a gente já vai começar a fazer o corpinho da bonequinha. Então, eu vou colocar o meu marcador, vamos ver, eu vou começar... Deixa eu analisar aqui. Então, eu quero que esses dois cortezinhos fiquem pra dentro. Se você quiser que fique pra fora, você só troca, ó. E ela vai ficar pra fora, tá? Eu quero que fique pra dentro. Então, eu vou começar aqui do ladinho de fora da minha perninha esquerda. Então, eu vou achatar a perninha aqui, ó. Vou achatar, vou deixar exatamente a mesma quantidade de pontos aqui, lá atrás. E aí, eu vou escolher um pontinho aqui, ó, do ladinho. E vou iniciar minha carreira aqui, tá certo? Então, iniciei a minha carreira aqui. Agora, eu vou percorrer 12 pontos baixos, ou até chegar lá no meio da perninha. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, 12, deixa eu ver aqui. Ó, ficou bem certinho aqui no meio da perninha, tá? Vou pegar a minha segunda perninha, ó, vou dobrar ela também da mesma forma, ó, vou alinhar os dois pezinhos ali embaixo, ó. Pezinho um alinhado com o outro, certinho. Vou dobrar aqui, vou colocar a mesma quantidade de pontos atrás aqui na frente, ó. E aí, eu vou escolher o pontinho aqui do lado. E já vou fazer um outro ponto baixo, direto, tá? Sem correntinha, sem nada. Deixa eu passar por trás aqui, isso, assim. Ó, eu vou fazer meu ponto baixo. Ó, uni uma perninha na outra, e agora eu vou seguir fazendo 24 pontos, porque a minha perninha tinha 24 pontos. Então, eu vou seguir aqui. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ó, 24 pontos. Agora, eu não vou pegar aqui não, tá? Não vou pegar aqui no meio, eu já vou pegar direto aqui no próximo ponto, ó. Eu vou apertar bem. Ó, já vou fazer o meu ponto baixo direto. E vou seguindo aqui fazendo 12 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. E, ó, e a minha perninha já tá unida. Então, perninha unida, coloquei aqui o marcador no meu primeiro ponto. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai ser aqui 48 pontos no total dessa carreira. Então, eu já fiz a minha carreira de ponto sobre ponto, fiquei com 48 pontos aqui. Olha, eu não vou ficar contando as carreiras, se é a 34ª, 35ª, tá, gente? Eu não vou fazer isso. É porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho receita escrita, eu tô fazendo junto com vocês. Então, essa questão de número de carreiras, eu acabo me perdendo porque eu não estou anotando. A minha anotação aqui vai ser o vídeo, tá? Então, eu só vou falando cada carreira, o total de pontos certinho e a quantidade de aumento e diminuições que vocês têm que estar fazendo, certo? Então, é só ir me acompanhando certinho que vocês não vão se perder. Na minha próxima carreira, eu vou fazer
24 pontos. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Fiz 24 pontos, agora eu vou fazer em uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, eu vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, vou fazer um aumento. Então, eu fiz o meu primeiro aumento, vou fazer mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer o meu segundo aumento. Vou fazer mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o meu terceiro aumento, tá? E aqui nós ficamos com um total de 51 pontos. Então, agora, nós vamos fazer aí 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, serão 5 carreiras de 51 pontos no total. Então, já fiz aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer 24 pontos baixos. E depois, vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E vamos ficar com 48 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui 24 pontos baixos. Fiz os 24 pontos. Agora, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui uma carreira só de ponto baixo e depois eu volto pra gente dar sequência. Pronto, já fiz a minha carreira de ponto sobre ponto. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu vou fazer aqui e já eu volto, tá? 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar com 42 pontos. Olha, eu já fiz a minha carreira de 6 pontos baixos e uma diminuição e fiquei com 42 pontos. Daqui pra frente, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer primeiro aqui, tá? E depois eu volto pra dizer quantas carreiras vão ser necessárias de ponto sobre ponto. Então, deixa eu só fazer aqui e já eu volto pra te dizer quantas carreiras você vai ter que fazer de ponto sobre ponto, tá bom? Gente, pode fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? E depois de fazer as 3 carreiras de ponto sobre ponto, a próxima você vai fazer aí 5 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? E aí você vai ficar com 36 pontos. Então, eu já fiz as 3 carreiras de ponto sobre ponto. A próxima carreira que eu vou fazer agora são 5 pontos baixos e uma diminuição e vou ficar com 36 pontos no total. Depois de fazer a carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição e ficar com um total de 36 pontos, você vai fazer mais 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Aqui eu já fiz, ó, porque eu precisava saber para voltar aqui para falar para vocês. Então, eu fiz mais 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Cada carreira com 36 pontos, então. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Para fazer os bracinhos, você vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Na segunda carreira, você vai fazer um aumento em cada ponto de base e vai ficar com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, você vai fazer um ponto baixo em um aumento e vai ficar com 18 pontos baixos na terceira carreira. A quarta e a quinta carreira, você vai fazer de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui
2 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, a próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e depois eu volto. Prontinho. Agora, a próxima carreira, a sexta carreira, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar aí com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e depois eu volto. Prontinho, já fiz, já tô com meus 12 pontos baixos. Agora, é só fazer aí 21 carreiras de ponto sobre ponto e aí arrematar e deixar o fio para costurar, tá? Então, vou fazer aqui as minhas 21 carreiras e depois eu volto pra gente dar sequência na bonequinha. Então, eu já fiz os 2 bracinhos, ó, deixei o fiozinho aqui para costura. E o que que a gente vai fazer agora? Eu estou aqui com o corpinho da bonequinha. Deixa eu desmanchar uns pontinhos aqui, ó. Eu vou medir, ó, vou dividir aqui, ó, ao meio, tá? Então, eu tenho aqui, no total, eu tenho 36 pontos, né? Então, eu vou dividir bem certinho no meio, eu vou deixar a mesma quantidade de pontos aqui atrás, vou deixar aqui na frente, ó. E aqui, nessa lateralzinha, vai ser onde eu tenho que colocar os 2 bracinhos. Então, eu olho pra ver se tá bem certinho alinhado com os pés, divido aqui, e aí eu vou vir com a agulha, ó, com o bracinho, e vou colocar aqui exatamente aonde faz aqui a divisão dos pontos, né? E aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou costurar usando 3 pontos do bracinho e 3 pontos do corpinho. Então, aqui eu já utilizei um ponto, eu vou pro próximo, ó. Ó lá, pego um ponto do corpinho e o próximo ponto do bracinho e costuro. Então, aqui eu já usei 2 pontos, deixa eu reforçar aqui. Agora, eu vou usar mais um ponto, ó, ponto do corpinho, um ponto do bracinho e vou costurar, ó. Agora, eu vou voltar reforçando para deixar bem apertadinho para não soltar de jeito nenhum. Olha. Então, aqui, é como se a gente tivesse feito 6 diminuições, porque a gente usou 3 pontinhos do bracinho e 3 pontinhos do corpinho, tá? Fiz o nozinho, deixa esse fio aqui pra dentro e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou posicionar aqui e vou costurar também utilizando 3 pontos do bracinho e 3 pontos do corpinho. Ó, costurei dos 2 lados, tá? Então, se você for contar agora, os pontos que ficou aqui, por todo o contorno, a gente ficou com 48 pontos no total. Porque aqui conta como se fosse 6 diminuições e aqui também 6 diminuições. Então, aqui no contorno, a gente ficou com 48 pontos. Aqui, a gente tava com a parte em branco, então eu percorri até chegar aqui no bracinho. E quando chegar aqui no primeiro ponto do bracinho, eu vou fazer a troca de cor. Eu vou trocar aqui da forma normal mesmo, sem fazer troca invisível, porque aqui fica quase imperceptível essa troca de cor, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei meu ponto ali no primeiro bracinho, no primeiro ponto do bracinho, aliás, e aí eu vou fazer a troca de cor, ó. Puxei. E aqui eu já tenho meu primeiro ponto dessa carreira. E aí, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. É 48 pontos no total. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Até ter os meus 48 pontos, certo? Aqui na frente, ó, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só chegar ali. Ó, aqui eu tô no meu último ponto, né? Eu já vou passar pro próximo ponto aqui do corpinho. Eu vou pegar a alcinha de trás do ponto, tá? Vou deixar aqui uma alcinha pra mim tá fazendo um detalhe depois. Então, só nessa parte em branco aqui que vocês vão fazer isso. No bracinho, vocês pegam o ponto normal, tá certo? Então, vou fazer aqui até chegar lá no outro braço.
Ó, cheguei aqui no outro braço, eu já vou pegar o ponto normal, tá? O bracinho aqui, você pode pegar as duas alças juntas. E aí, quando chegar aqui nessa parte em branco, novamente, você começa a pegar apenas a alcinha de trás. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui, até chegar lá no meu primeiro ponto. Vou ficar com um total de 48 pontos. E depois eu volto pra gente fazer as próximas carreiras. Pronto, já terminei a minha carreira de 48 pontos. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras de ponto sobre ponto, pegando as alcinhas normal. Todos os pontos eu vou pegar as duas alcinhas, certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras e depois eu volto pra gente dar sequência. Olha, já fiz aqui as duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, na próxima carreira, você vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição e vai ficar com um total de 42 pontos, certo? Agora, a próxima carreira vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar com 36 pontos. Lembrando de não fazer diminuição em cima de diminuição, tá? Então, aqui eu falei 5 pontos baixos e uma diminuição, mas você pode começar fazendo ponto diferente aqui no início, para poder depois, aqui na metade, aqui onde já tem a primeira diminuição, elas não se encontrarem. Então, aqui, ao invés de eu fazer 5 pontos baixos, eu vou fazer 1, 2, vou fazer 3 pontos baixos e já vou fazer a minha primeira diminuição. Olha. E aí, daqui pra frente, eu já posso continuar fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Quando eu chegar aqui atrás, vão me sobrar 2 pontos, que é o equivale aos 5 pontos aqui que eu deveria ter feito aqui no começo, certo? Dessa forma, elas não vão ficar uma em cima da outra, para ficar muito marcado. Então, agora, eu já vou dar sequência aqui, fazendo meus 5 pontos baixos e uma diminuição, até chegar do outro lado e vou ficar com 36 pontos. Olha, eu já enchi um pouco mais a bonequinha, e agora eu vou fazer aí 4 pontos baixos e uma diminuição, e vou ficar com um total de 30 pontos, tá? Então, nessa carreira serão 4 pontos baixos e uma diminuição, e vou ficar com 30 pontos. Então, eu vou fazer aqui e depois eu volto, tá bom? Gente, agora a próxima carreira, olha, eu coloquei aqui um tubinho que eu fiz com garrafa PET. Quem quer saber como eu faço esse tubinho, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? No passo a passo que eu ensinei como que eu faço esses tubinhos aqui, como que eu utilizo a garrafa PET, certo? Então, eu coloquei aqui, você pode colocar o que você quiser, cola quente, arame, aí você vê que fica melhor. E agora, a próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E na outra carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou voltar aqui pra gente fazer o pescocinho da bonequinha, tá ok? Então, vamos lá. Ó, feitas as minhas duas carreiras, as últimas duas carreiras de diminuições, que era de 3 pontos baixos e uma diminuição, e por último, 2 pontos baixos e uma diminuição, eu fiquei com 18 pontos no total, e depois fiz mais duas carreiras de ponto sobre ponto, que formou esse pescocinho aqui. Agora, eu vou fazer o travamento desse caninho aqui que eu fiz, para ele não descer aqui pelas perninhas e também para não subir aqui, certo? Eu vou pegar um pedacinho de fio numa agulha, ó, de ponta fina. E eu vou colocar aqui atrás, ó, vou furar o cano. Ó, vou colocar aqui atrás, eu vou furar o cano. Olha. E vou sair aqui num pontinho. Eu vou colocar aqui no buraquinho, ó. Deixa eu puxar aqui. Puxei aqui com a ajuda de um alicate. E agora eu vou entrar aqui, um pontinho aqui, ó. Olha, do ladinho. E vou sair aqui no outro lado, no outro pontinho. Esse daqui eu ensinei também naquele vídeo lá que eu fiz, de como colocar sustentação com garrafa PET. Esse aqui é o travamento. E aí, eu vou amarrar aqui atrás, ó, bem apertado.
Pronto, amarrei e agora não sai mais, esse cano não se move mais. Ele não desce e nem sobe mais.